Exercícios de progressão aritmética. Vamos começar com esse primeiro exercício, exercício 2.2, onde pede para encontrar o 101º termo da PA, menos 4, 1, 6. Então foi dito que era uma PA, a gente também consegue ver a PA pela diferença entre os termos. A diferença aqui entre os termos é 5. Entre o primeiro para o segundo termo é 5, do segundo para o terceiro também é 5. Então aqui a razão é 5. Então, primeira coisa, quando temos esses tipos de problemas, nós vamos tirar os dados. Então, o primeiro dado que nós tiramos ali é o valor do A1, que é menos 4. Também nós podemos tirar que a razão é 5, que nós visualizamos agora há pouco. Tiramos que o número de termos é 101. Como a gente quer achar o 101º termo, vamos definir que essa PA termina no 101º termo, ou seja, que ele tenha 101 termos. Também, daí por esse motivo, nós vamos, ao invés de encontrar o último termo, o AN, nós vamos encontrar o A101, que daí vamos definir ele por último termo. Tirando esses dados aqui desse problema, o A2 e o A3 não vai ser necessário, porque na fórmula geral nós temos o último termo, temos o primeiro termo, o número de termos e a razão. Então basta substituir o último termo aqui, o número de elementos no N, a razão troca por 5 e o A1 troca por menos 4. Então, fazendo esse processo, nós vamos ter todas as trocas feitas. Primeira coisa, depois de feito as trocas, nós vamos resolver aqui os parênteses. 101 menos 1 vai dar 100. E agora o outro passo é fazer primeiro a multiplicação. Sempre lembrando que multiplicação é primeiro, depois a gente soma. Então 5 vezes 100 vai dar 500. 500 menos 4, 496. Então está feito o primeiro exercício. Logo, o 101º termo dessa PA é 496. Então, nesse exercício, nós procuramos o último termo. Agora, nesse próximo, ele está pedindo quais são os primeiros três termos de uma PA, cujo os dois últimos são 35 e 42, e essa PA tem 13 termos. Como que é os três primeiros termos? Então, nesse problema, nós vamos procurar o A1. A partir do A1, nós vamos encontrar o A2 e o A3, o segundo e terceiro termo. Então, o A1 é o que a gente vai ter que procurar. Número de elementos, o número de termos vai ser 13. A razão, qual vai ser a razão aqui? Se o penúltimo é 35 e o último é 42, então faz a diferença, nós temos a razão. Então, 42 menos 35, a razão vai ser 7. E o último termo, então como foi dado ali, 42. Então tem 13 termos, o último termo é o A13. E pega-se a fórmula geral e basta substituir. Substituir o N no N, o 13 no N, o 7 no R, que é a razão, o 42 no AN, e o A1 deixa como A1, que vai ser o que vai ser procurado. Então, feitas as trocas, primeira coisa de tudo é fazer a resolução dos parênteses, né? Que está dentro do parênteses. 13 menos 1 vai dar 12. Daí faz 7 vezes o 12, né? 7 vezes 12, 84. E agora eu passo 84 para o lado da esquerda, diminuindo do 42. Ou diminui 84 em ambos os lados. E daí 42 menos 84, então nós vamos ver que o A1 é menos 42. Se o A1 é menos 42, nós temos que procurar o A2 e o A3. Então, para encontrar o A2, somamos a razão, que é 7, nesse A1. Então, 42 mais 7, menos 42 mais 7, dá menos 35. Menos 35 mais a razão, que é 7, menos 28. Então, esses são os três primeiros termos dessa PA. No exercício 2.2, nós procuramos o último termo. No exercício 2.3, nós procuramos o primeiro termo. E agora um exemplo em que a gente vai procurar a razão.
Do mesmo modo dos anteriores, nós vamos, primeira coisa de tudo, nós vamos tirar os dados. O A1 é o número 5, o A12 é 247. Vamos definir que essa PA tem 12 termos, né? Então, esse A12 vai ser o último termo. O número de elementos, então, se A12 é o último termo, então tem 12 termos essa PA. Então, N vai ser 12. E a razão é o que a gente vai procurar. Pega-se a fórmula geral, então, que todos têm que saber, né? E substitui o último termo por 247, o A1 por 5, o N por 12, e a razão deixa R ali que a gente não sabe quanto que ele é, nós vamos descobrir. Então, feita a substituição, primeira coisa de tudo, vamos resolver o que está entre os parênteses. 12 menos 1 vai dar 11. E esse 5 aqui nós podemos passar para o outro lado diminuindo, né? Ele está aqui como mais, passa para o outro lado menos. Ou diminui 5 em ambos os lados. Daí faz 247 menos 5, que vai dar 242. E desse lado aqui ficou 12 menos 1, ficou 11R. Tá? E daí esse 11, como ele está multiplicando, eu posso passar dividindo 242. Ou divide por 11 em ambos os lados. E daí basta agora dividir 242 por 11 para descobrir a razão. Que nesse caso, então, é 22. Logo, a razão dessa PA, então, é 22. O exercício 2.5 já é um pouquinho mais difícil, porque ele pede um termo lá do meio, o oitavo termo. E foi dado uma informação em que o primeiro termo mais o 10º termo vale 120. O quinto termo mais o 15º termo, a soma deles vai dar 210. Aí já complicou. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que lembrar da parte da definição, onde nós podemos escrever o A10 em formato de A1. A1 e R. Então, nós podemos colocar o A10 em função de A1 e R. O A10 ele é A1 mais 9R. Então, nós podemos escrever assim. Escrevemos o A1 normalmente e trocamos o A10 por A1 mais 9R. Porque isso aqui é a mesma coisa que A10. Se eu pegar o A1, somar 9 razões ao A1, nós vamos encontrar o 10º termo. E daí nós vamos ficar com duas variáveis. Nós vamos ficar com A1 e nós vamos ficar com R. Duas variáveis. E a mesma coisa a gente vai fazer no A5 mais A15. Tá? Só que para complementar, né, a gente soma os dois A1s, né, vai ficar 2A1. Tá? 1A1 mais 1A1 dá 2A1s. E a mesma coisa a gente faz no outro termo. A5 mais A15. O A5 é A1 mais 4R. E o A15 é A1 mais 14R. Então, essa parte aqui vale como A5. Se eu pegar o primeiro termo e somar 4 razões, vai dar o quinto termo. Se eu pego o primeiro termo e somo 14 razões, vai dar o 15º termo. Daí aqui eu junto os A1s, vai dar 2A1. E junto os R's, junto as razões, vai dar 18 razões. E daí monta um sisteminha, né? Vou ter as duas equações com duas variáveis, a variável A1 e a variável R. E aqui nós podemos subtrair uma linha da outra, né? Subtraindo a linha de baixo menos a linha de cima, né? 210 menos 120 dá 90. 18R menos 9R vai dar 9R. 2A1 menos 2A1 acaba se eliminando os A1. E daí aqui nós encontramos o R. Quem que é o R? A razão, né? Então a razão é 90 dividido por 9, que dá 10. Achando a razão agora, nós pegamos uma das equações, eu escolhi a de cima, substituímos a razão, o R por 10, né? Então vai dar 2A1 mais 90. 90 porque 9 vezes 10 dá 90. Ou nós poderíamos trocar direto, porque 9R vale 90, né? Então 9R vale 90, troca 9R por 90. Passo 90 diminuindo lá no 120, vai dar 30, né?
E daí depois passo 2 dividindo 30, que daí vai dar 30 dividido por 2 dá 15. Então o primeiro termo deu 15 e a razão deu 10. Como precisamos do oitavo termo, temos que lembrar que o oitavo termo é o primeiro termo mais 7 razões. A mesma coisa que a gente fez aqui em cima. A gente abriu o A10 em A1 mais 9R, o A5 em A1 mais 4R, o A15 em A1 mais 14R. O A8 então a gente vai abrir em A1 mais 7R. Como a gente tem o valor do A1 que é 15, substituímos o A1 por 15. E substituímos o R por 10. E daí só resolver essa conta já basta para achar o A8. Então A8 vai dar 85. Assim, o oitavo termo dessa sequência é 85 e a razão é 10.